Graça e paz para todos. Vamos a mais um vídeo aqui no canal O Renovo da Palavra. Gente, nesta oportunidade, eu gostaria de trazer um conteúdo interessantíssimo para você. Eu vou falar um pouco sobre a grande tribulação. Todos que estudam escatologia, todos que amam esta matéria, sabem que um dos assuntos mais requisitados é a grande tribulação. Eu vou trazer 5 perguntas e 5 respostas sobre este tema. Até porque escatologia gera muitas perguntas. Então eu convido você, fica comigo até o final. Quem sabe que uma dessas perguntas que vai ser trazida aqui no nosso vídeo seja a dúvida que você carrega sobre o tema A Grande Tribulação. Porém, antes de eu apresentar aqui as 5 perguntas e também trazer as 5 respostas sobre a Grande Tribulação, eu quero muito pedir a você, se no final deste vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha, porque assim o YouTube compreende que o conteúdo é relevante e recomenda este vídeo para outras pessoas também assistirem, tá ok? O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos. Vamos lá para o nosso conteúdo, para o nosso vídeo. A primeira pergunta é: o que é a grande tribulação? Se ouve muito falar sobre a grande tribulação, mas a maioria dos cristãos, se forem perguntados, não sabem explicar para as demais pessoas o que é a grande tribulação. A resposta, gente, a grande tribulação é um período de tempo reservado por Deus, onde ele vai tratar com toda a humanidade. Jesus deixou isso bem claro lá em Mateus capítulo 24, no sermão profético, quando ele fez uma analogia entre o dilúvio e o período tribulacional. Você que conhece um pouco das histórias da Bíblia, dos relatos bíblicos, você sabe que o dilúvio da época de Noé envolveu toda a humanidade. Então, quando Jesus fez uma analogia e usou o evento do dilúvio, ele estava deixando claro também que a grande tribulação vai envolver toda a humanidade. É um período de tempo onde os juízos de Deus serão derramados sobre a humanidade. Diz assim o texto de Mateus 24, versos 38 e 39. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então esta daí é a primeira pergunta e a primeira resposta aqui no nosso vídeo. Vamos para a pergunta número 2, que geralmente aparece nos estudos da escatologia. A pergunta de número 2 é: já estamos vivendo dentro do período tribulacional? Pode ter certeza, tem estudantes que perguntam isto. Se nós já estamos vivendo dentro do período tribulacional. A resposta, gente, é muito simples a essa pergunta. Não, nós não estamos vivendo dentro do período tribulacional. Pode ter certeza que as grandes queimadas que estão acontecendo por aí em vários países, pode ter certeza que as guerras que acontecem hoje, todas as mazelas do dia a dia em todo mundo, nada disso ainda é a grande tribulação. Existem professores de escatologia que observamos aqui mesmo na plataforma, sem muita noção de teologia,
que ensinam por aí para o seu público que nós já estamos vivendo dentro da grande tribulação, que o anjo já tocou essa ou aquela trombeta, já que são 7 trombetas, que já foi aberto esse ou aquele selo, mas enfim, gente, não estamos vivendo ainda o período da grande tribulação. Então vem a pergunta número 3 aqui do nosso vídeo. Quando acontecerá a grande tribulação? Essa pergunta está relacionada a datas. Então a resposta é muito simples. Nós não temos uma data prevista para o início da grande tribulação. A Bíblia não dá margem para esse tipo de interpretação com datação para o início da grande tribulação. O que eu posso te dizer, posso te assegurar com base teológica, é que a grande tribulação vai começar exatamente quando o mundo conhecer o governo global, quando se manifestar o anticristo, quando se manifestar o homem da iniquidade, conforme o apóstolo Paulo ensinou lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 2 e 3 da carta do apóstolo. Ele afirma que o anticristo, ele é o start, é o botão ali que vai dar início ao período da grande tribulação. O anticristo ainda não se manifestou. Então, ainda não podemos dizer que o mundo está vivendo o período da grande tribulação. A pergunta de número 4, que geralmente é muito feita também dentro dos nossos estudos de escatologia bíblica. Quanto tempo vai durar a grande tribulação? Gente, a grande tribulação vai durar precisamente 7 anos. Serão 7 anos de grande tribulação. Nós temos vários meios de chegarmos a este denominador de acordo com a Bíblia. Mas eu vou ler para vocês 2 versículos que vão jogar luz sobre a questão do tempo de duração da grande tribulação. O primeiro versículo é Apocalipse capítulo 11, versículo 3, diz assim: E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. As 2 testemunhas estarão profetizando durante 1260 dias, que correspondem a 42 meses ou 3 anos e meio. O segundo versículo que eu gostaria de ler para vocês, ainda no livro de Apocalipse, desta feita é no capítulo 13, verso 5, diz assim: E foi-lhe dado uma boca, falando sobre a besta, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Neste caso aqui, é a besta que sobe do mar. Então, quanto tempo vai durar a grande tribulação? 7 anos. Basta você somar o ministério das 2 testemunhas, 1260 dias, que são 3 anos e meio, com 42 meses, que é o segmento do governo do anticristo. Bate certinho os 7 anos de grande tribulação. E para terminar o nosso vídeo, uma pergunta que não era tão comum, mas dado a ascensão das redes sociais, dentro dela o preterismo tanto parcial como o preterismo radical, hoje é comum perguntarem nos estudos de escatologia se a grande tribulação já aconteceu,
Gente, esta pergunta surge por causa das interpretações dos professores preteristas. São aqueles que jogam tudo para o passado, preteristas radicais, e os parciais preteristas, que até tem alguma coisa que na compreensão deles está no futuro, mas outros eventos, como a grande tribulação, que é o nosso tema, os parciais preteristas entendem que está no passado, sim. Com isso, o povo nos pergunta, vem cá, a grande tribulação já aconteceu? A resposta é não. Eu poderia te dar várias razões pelas quais podemos assegurar que a grande tribulação ainda não aconteceu. Mas eu vou te mostrar 2 versículos lá no sermão profético de Jesus, que é Mateus, capítulo 24, versos 29 e 30, que é um versículo bem conhecido, que deixa claro que a grande tribulação ainda não aconteceu. Versículo 29 diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Por que eu posso assegurar, biblicamente falando, que a grande tribulação ainda não aconteceu? Porque a volta de Jesus, de acordo com os 2 versículos que acabamos de ler, ela vai se dar logo depois da grande tribulação. Os preteristas confundem muito isso daqui, eles fazem uma mistura com a queda de Jerusalém. Mas quando você estuda um pouco da história do primeiro século, você sabe perfeitamente que Jesus ainda não voltou. Ele não voltou no primeiro século. E muito menos logo depois da queda de Jerusalém. Então, a grande tribulação, ela está no futuro. Não é possível, como fazem os parciais preteristas, que lançam a grande tribulação para o passado e a segunda vinda gloriosa para o futuro. Não, não é possível. Porque a grande tribulação, ela antecede a vinda de Jesus. Imediatamente após a mesma, ele volta. Então, se ele ainda não voltou, a grande tribulação está no futuro. Eu espero ter, assim, conseguido te ajudar a compreender um pouco mais sobre este tema, a grande tribulação, e pretendo fazer mais vídeos ainda sobre a grande tribulação, seguindo esse modelo de perguntas e respostas. Inclusive, eu quero pedir a você, se você tem uma pergunta relacionada à grande tribulação e você gostaria de ver, nós trazendo aqui a resposta no canal